aula está oficialmente aberta. Hoje, dia 21 de outubro de 2024. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Aí, gente, estamos voltando para a nossa aula de segunda-feira após a semana Paul McCartney. Vamos lá! Conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. E, gente, vamos aproveitar porque domingo já é o dia do enterro da esquerda e sábado, não, semana que vem, no próximo domingo, dia de finados, hein, gente? Dia de finados, domingo é sábado, já no sábado, cara, já no domingo e no sábado é dia de finados, cara. Vou comemorar fazer a missa de sétimo dia da esquerda, né? Com muita elegância e muita tristeza. Afinal, um pouquinho de falsidade também é saudável. Livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ótimo, gente. Então, findada, grande semana Paul McCartney, muita audiência nós tivemos, foi muito gostoso. Voltamos para a nossa aula, que também é muito gostosa. Os Exilados da Capela, ou de Capela, aqui, ó, nosso livro. E vamos seguir aqui nesse estudo, porque esse é um estudo muito bom, porque a gente tem que entender a chegada dos capelinos na Terra. Envolve uma questão de ter um mise-en-scène, ou seja, você precisa ter o cenário pronto para isso. Nós vamos entrar muito na discussão do cenário, mas a gente precisa entender uma coisa antes. Eu estava conversando com meu amigo Nilson, e ele falou, porra, meu, mas não está tendo um cruzamento da questão espiritual com a questão religiosa? Eu falo, na verdade, nunca houve separação da questão da espiritual, da questão ufológica com a questão religiosa. Na verdade, nunca houve separação entre ufologia e religião. Nunca houve. Porque os seres também dos outros planos têm a sua transcendência, têm a sua forma de crerem em Deus, têm as suas linhas espirituais, suas religiões bem definidas, seu sistema de religação. Eu já falei disso em outros programas, que nesse plano os alienígenas chegam de várias formas. No caso, uma forma, eles chegam encarnando, nascendo aqui no corpo de uma criança, por exemplo, uma alma alienígena, chegam tomando um corpo já, uma pessoa que está em coma, eu já falei disso também, ou chegam numa nave, dessa nave, sai da nave e interage, como o Valiant Thorn, quando foi falar com o presidente Eisenhower, por exemplo. Ou seja, nunca houve separação. A separação ela foi criada pelo iluminismo. O iluminismo é algo satânico, coisa do capeta. Você fala, sabe, essa ideia de vamos criar a igreja humanista aí lá do Conte e coisa e tal. Só que o problema é que a coisa esbarra no fenômeno, naquilo que transcende as ciências. A ciência é estabelecer pesos, medidas. Só que você chega num ponto que chama, como tem com o nome do programa do Jardim, as fronteiras da ciência. Tem uma hora que a ciência para. E do lado de lá está acontecendo coisas. As pessoas estão vendo, estão vivenciando esses fenômenos
E não tem o que explica isso. É aí que entram os místicos. Aí que deveria entrar a religião. Esse é o campo de atuação. E aí que a gente esse curso começa a entrar na questão de capela. E para sequência disso, vamos voltar para o livro de Emanuel Swedenborg, mais especificamente, para o ponto em que ele trata do juízo final, ou do que se entende como tal. Eu já expliquei. O juízo final é uma coisa conceitual. Nós temos locais da humanidade onde a vida deixou de existir. Você pega, por exemplo, lá da ida dos hebreus para o Egito. Primeiro foi José do Egito, depois veio a família dele, Jacó e seus filhos, e deixaram a terra de Canaã. A terra de Canaã ficou seca, inóspita, e depois, com o tempo, passou a ter condição de vida de novo lá. Foi indo, né? Ou seja, vamos voltar para o livro, então. Ele diz: como resultado, as pessoas que entendem a palavra apenas em seu significado literal podem ser levadas a várias conclusões, como de fato aconteceu em todo o mundo cristão, resultando em inúmeras heresias, para cada uma das quais as pessoas encontram apoio bíblico. Ou seja, houve uma interpretação errada da Bíblia. Heresia, como eu já falei também, vou voltar, usando as palavras do professor Olavo de Carvalho. Por exemplo, eu pego o cristianismo e o budismo. Um em relação ao outro é heresia? Não. O cristianismo é uma coisa, o budismo é outra. A heresia é quando dentro da religião os ensinamentos são deturpados. E, por exemplo, por isso, tomando como exemplo, você pega os rabinos. Os rabinos, eles têm a Torá. A Torá o que é? São as leis que foram impressas na pedra. São 613 mandamentos, mas você pega os 10 mandamentos como base. É a lei impressa, é a cláusula pétrea. É a lei foi cravada na pedra, ela não é mudada. Ela não pode ser alterada. Está escrito, assim foi escrito, assim será feito. Contudo, a lei é apenas um princípio. E esse princípio vai bater com condições da sociedade de épocas posteriores que vai se tornar até conflitante. Só que você não vai mudar a lei. Por exemplo, pega o iluminismo. O iluminismo é totalmente conflitante com as leis religiosas. Contudo, o que ocorre? Os rabinos criaram um estudo da lei, que é o Talmud. O Talmud para estudar a lei. Você não pode alterar a lei, mas você pode começar a entender como que você vai adequar um fenômeno em relação à lei. Como é que você vai... Como é que as coisas vão atuar? E para isso você precisa ter os juristas, os grandes mestres, os grandes doutores das leis, os que têm PhD, doutor em filosofia, filósofos para analisar a lei, a ponto de não garantir que algo esteja fora da lei. Por exemplo, vamos pegar um caso rápido aqui. Pega, por exemplo, o furto. Eu estava lendo um livro de Aristóteles, ele estava falando como os gregos lidavam naquela época com o furto famélico. Famélico, o cara rouba para comer. Eles entendem o seguinte: roubou uma vez, a pessoa estava com fome. A segunda vez é que virou ofício. Entendeu a coisa? Isso aí é uma interpretação. Por isso você precisa ter pessoas que entendam da lei, da realidade do seu tempo, para saber como que você vai julgar, como que um juiz, baseado de uma lei cravada em pedra, vai julgar atos desse tipo. Voltando. Ainda assim, uma vez que ninguém ainda percebeu que há significado espiritual em toda a palavra, em cada detalhe, atenção, uma vez que ninguém ainda percebeu que há significado espiritual em toda palavra, em cada detalhe, ou mesmo percebeu o que é significado espiritual, as pessoas que mantiveram a sua opinião sobre o juízo final devem ser perdoadas. Ou seja, as pessoas não conseguem entender a questão espiritual da coisa, a questão da transcendência, a questão de ter uma modificação no local. Ela tem que ser perdoada porque por ignorância, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Mas vamos entender o porquê. No entanto, embora eles saibam agora que os céus que vemos acima de nós não passarão, e nesta terra em que estamos vivendo, eles estão enganados.
Não, ambos sobreviverão. Se estão enganados, porque eles. É o que eu falei. O que está passando são as pessoas. Não é a terra ou o céu. Nós temos, por exemplo, disso, civilizações do passado que passaram realmente. Algumas deixaram vestígios. Você pega Stonehenge, por exemplo, lá na Europa, na Grã-Bretanha. Você pega as pirâmides lá no Egito. Machu Picchu, no Peru. As Ilhas de Páscoa. Isso aí são resquícios de povos que passaram, tiveram a sua revelação, foram embora. E agora chegaram novos povos. Ok? E é por isso que eles saibam agora que o novo céu e a nova terra significam uma nova igreja, tanto no céu quanto na terra. É questão das egrégoras. Nossa, Swedenborg está falando de uma nova egrégora. Sim, a ruptura do ciclo histórico se dá quando surge uma estrutura física, dado que ela representa a materialização de uma nova ideia. Vamos de novo voltar à questão que eu quero pegar aqui para chegar a isso. Lembra que eu falei da mise-en-scène? Você precisa ter o cenário pronto, ou seja, não tem mais nada ali. Houve a revelação, aqueles povos se foram, precisa ter uma estrutura. Essa estrutura é primeiro criada no céu, para depois chegar na terra. Eu vou dar um exemplo, a questão disso. Tem um filme da série vamos para a série Star Trek, mas eu gosto do nome antigo, Jornada nas Estrelas. No término de Jornada nas Estrelas 2, a Ilha de Khan, o Spock morre. Não sei se o pessoal se lembra, no fim tem um Khan mete chumbo na Enterprise, a Enterprise tem problema lá no reator, o Spock entra lá e ele se mata, ele dá a vida dele pelos habitantes, pelos tripulantes da Enterprise. Aí depois é feito o funeral dele, o caixão dele é tirado no espaço. Mais pra frente, no outro filme, Jornada das Estrelas 3, A Procura de Spock, eles descobrem que a nave caiu num planeta onde está sendo feito um projeto, o projeto Gênesis. Eles jogaram componentes que geram da vida nesse planeta, esse é um planeta inóspito, sem nada, e começa a surgir Gênesis e o Spock renasce ali. Você vê que tem uma coisa meio messiânica da coisa. O cara que ele morreu pelos seus, depois ele volta à vida ali naquele planeta. E isso precisa ser muito bem entendido, por quê? Porque falam até na vida da Terra ter vindo de outros planetas, tal, vindo de Marte. Há uma possibilidade. O Jardim do Éden era uma colônia experimental. Mas a gente precisa entender que para sair de lá e vir para cá tem que ter um pensamento atrás disso. Um pensamento para construir isso daí. Vamos continuando aqui. Vamos lá. A ruptura do ciclo histórico se dá quando surge uma nova estrutura, dado que ela representa a materialização de uma nova ideia. Por exemplo, o templo que foi construído por Salomão já estava edificado no plano atemporal antes que o profeta Abraão saísse de Ur. Entenderam? Existe uma discrepância de tempo. Tudo que está aqui na Terra foi construído antes em outro local. Tudo que nós vemos ao nosso redor é resultado de uma outra mente, ou de várias mentes que constroem regiões, religiões, povos e coisa e tal. E isso leva um tempo para isso ser construído. Isso não é uma coisa feita de uma hora para outra. E tem a questão da discrepância, mas vamos só concluir isso aqui. Então, como no projeto do filme, que é jogado um negócio para gerar vida, é a criação de uma nova vida, uma nova forma de existência, um novo ciclo existencial é criado em locais que antes se tornaram inóspitos. Não que não tivessem vida antes, mas seria uma reciclagem do local. Vamos ao ponto de entender. Lembra como ele falou, a Terra não é destruída. Não existe essa questão de destruição. O que é destruído é o homem. Às vezes ele se torna até defasado, ele se torna obsoleto em relação à existência. Isso ocorre principalmente em sociedades que passaram por degradação.
Tem a lenda de Atlântida, dizem que uma das questões do fim de Atlântida é a degradação do povo. Pode ser, não sei. Mas a degradação do... Nós estamos vivendo agora, nós estamos no fim dos tempos. Olha esse negócio de ideologia de gênero, isso daí é o fim do mundo, cara. Isso daí é decadência total de uma civilização. É o mundo inteiro. Será que nós vamos passar por uma reciclagem mundial? Será que os capelinos que vieram aí não conseguiram realizar o trabalho deles? Será que alguns deles eram infiltrados? O trabalho deles era esse mesmo? Mas nós vamos chegar lá. Por enquanto, de volta ao texto, falo de uma nova igreja no céu. Pois há uma igreja lá, assim como há na terra. Porque a palavra e os sermões existem no céu como na terra, e os anjos têm uma adoração divina que é semelhante à nossa. Lembre-se, aqui é um reflexo de lá. Aí, porra, Matheus, você falou da questão do inferno. Outras vezes você falou da questão do inferno, eu vou voltar para o inferno. Aqui não teria um pouco de inferno? Tem. Nós vamos chegar lá. Vamos dar spoiler, não, mas estamos quase indo para lá. E a diferença, porém, é que tudo lá está em um estado mais aperfeiçoado porque existe um mundo espiritual em vez de terreno. Presta atenção. Tudo lá está em um estado mais aperfeiçoado porque existe um mundo espiritual em vez de terreno. Você imagina um arquiteto. Ele vai desenhar um prédio. Esse prédio primeiro está na mente dele. Eles passam para ele um briefing do que ele quer, do que eles querem, tudo. Ele bola esse prédio. Aí vai para o passo seguinte, a materialização desse desenho. Muitas vezes, e aí, para a materialização ocorre problema de solo, greve de funcionário, preço do material, e o projeto tem que ser mudado. Dificilmente a execução de um projeto ela é ipsis literis qual a criação do arquiteto. O próprio exemplo disso, o homem somou a criação. Deus e o homem, o Criador e a criatura, a distância que existe entre ambos. Nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Vamos lá. A diferença, porém, é que tudo lá está em um estado mais aperfeiçoado porque existe um mundo espiritual em vez de terreno. Pois lá é o plano do pensamento. O que se pensa é o que se é. Já aqui é o plano da probabilidade. Atenção agora. Onde o que se materializa é a sombra daquilo que se pensa. Repetindo. Onde o que se materializa é a sombra daquilo que se pensa. Por isso que a passagem por esse plano é tão importante. É aqui que a pessoa aprende a pensar. Quando não, o cidadão vai para o inferno. Dado que lá o inferno é realização ipsis literis do que o infeliz imagina. Entendeu? A questão do inferno já está na frente já. Porque é isso. Tem gente, olha, eu vou dar dois exemplos. Vamos falar só para uma peso medido, o tempo já está acabando aqui. Eu uma vez, quando eu era monge, estava no templo lá da Rap Science, eu estava fazendo uma palestra para o pessoal, eu falei, isso aqui entrou a questão, uma pessoa perguntando da mente da pessoa, como é que eu posso saber conhecer a minha mente? Ou a mente de outra pessoa? Olha ao redor dela. A realidade que ela cria é resultado da mente dela. É o lema do zoroastrismo. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Bons pensamentos, boas palavras, boas obras. É aquilo. Agora presta atenção. Você que está vivendo isso, se você deve ter um amigo seu, o cara só fala merda, cara. Você conhece um cara, ele abre a boca, meu, sai mais merda pela boca do que pelo rabo. Nem diarreia sai tanta merda do que quando o cara abre a boca. Pensa aí. Qual que é a fonte de tanta idiotice? É a cuca dele. Imagina ele indo para o outro plano com essa cabeça. É um inferno. Aquilo é um inferno. Normalmente você olha a vida dessas pessoas aqui, ela vive um inferno ambulante. Todo mundo conhece um cara que vive no inferno aqui, meu. Você não aguenta falar com a pessoa, cara. Ninguém aguenta. É que não tem tempo pra eu contar a história de um cara aí, mas
quem sabe outro programa. Eu acho que eu vou contar no próximo programa, na próxima aula. Camarada, eu vi essa história no bar, cara. Eu quase caí duro de tanto rir. Mas, pensa nisso. Por isso que a gente tem que doutrinar a mente com base nas Sagradas Escrituras, com base na lei que foi escrita na pedra. Os livros das leis que são dados pelas entidades para nós é para nos ensinar, não é para pensar com a cabeça das divindades. Isso não vai e não é saudável isso. É saudável porque nós formularmos, nós desenharmos o nosso designer mental, que ele esteja configurado com base no pensamento divino. Aí sim. Aí sim. Ok? Então pensa nisso. E por isso que a gente tem que aproveitar esse plano para exercitar a mente de uma forma precisa, com o máximo de esmero possível. E eu deixo o desafio para você. Veja o mundo à sua volta e pensa, começa a mudar o seu pensamento e ver as mudanças à sua volta. Ok, gente? E por aqui eu encerro o programa de hoje. Agora vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam também, porque é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, aqui, ó, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aqui, ó. Falei de... Pô, isso aqui não é livro de lei, mas a literatura é sempre bom para a criançada começar a exercitar o raciocínio. E eu falo muito, você que é pai, se tem filho, você quer se preocupar com seu filho, preocupe-se com a mente dele. Ensiná-lo a raciocinar. Ensinou o moleque a raciocinar, ele consegue diferir entre o bem e o mal. Ele consegue pôr na balança e saber escolher. Você garantiu a existência do seu filho para essa e para outras vidas. Já está garantido. Até no plano temporal está garantido. Bem, na sequência tem a saga de Kid Winchester, o curso Fundamentos do Exorcismo, e agora vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta. Ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, de onde você pode mandar já sua contribuição para cá, e o PayPal para os nossos seguidores do estrangeiro. Ok, gente? Por fim, Boutique do Cuesta, o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, o link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock feito em parceria com o meu amigo Renato Pop, para você ouvir uma música gostosa aí, e aí tem o contato do Cuesta. Você mandar sua sugestão de dúvida, está em contato comigo. E aí temos o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acordes, gente. Ok? Próximo evento. Teremos amanhã, e aquele de quinta ou sexta, ou quarta, no seu dia, ele é flutuante, e agora o evento fixo. Sociedade Alternativa, a Teoria de Tudo, no sábado, dia 16 de outubro de 2024, às 6 horas da tarde. No sábado, dia 26 de outubro de 2024, às 18 horas, Sociedade Alternativa, a Teoria de Tudo. Ok, gente? Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!